Ó, e o Bolsonaro não está mais conseguindo esconder o desespero com o segundo turno se aproximando e sua prisão se aproximando cada vez mais. Eu falei aqui essa semana que estava um pânico no Palácio do Planalto, e o pânico vem da família Bolsonaro, porque a Carmen Lúcia soltou uma bomba dizendo que, em decisão, de que o delegado Calandrini, que é aquele que prendeu o ex-ministro da Educação e os dois pastores que o Bolsonaro indicou para pedir propina a prefeitos com dinheiro da educação, ele será o delegado da investigação, que além dessa investigação ele vai continuar também na investigação que vai apurar se houve interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. É uma investigação que já pede, o delegado pede a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal. Eu falei que estava pânico lá em Brasília. O Bolsonaro deixou o pânico transparecer ontem. Ontem o Bolsonaro ele teve uma reunião com o Datena. O Datena também foi procurado pelo pessoal do PT. Falaram que ele iria talvez fosse declarar voto ao Lula, mas ele se encontrou com o Bolsonaro. Aí o Datena estava ali parecendo segurança de mafioso mesmo, parecendo realmente o cara que é capanga de criminoso da pior espécie. Tava o Datena com óculos escuros assim, e o Datena é meio grande, né? Então ele tava assim, com óculos escuros, uma cara feia. E o Bolsonaro resolveu dar uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Não foi uma entrevista, foi um monólogo. Então todo mundo colocou ali o microfone para o Bolsonaro disseminar suas mentiras. E olha, eu fico pasmo como estamos em outubro de 2022 e ainda tem gente de esquerda que cai no jogo do Bolsonaro. O que eu vi de gente disseminando o vídeo do Bolsonaro, todo o discurso dele, falando, olha, o Bolsonaro está desesperado, olha, o Bolsonaro está, ele é mal educado. Gente, você só dissemina vídeo do Bolsonaro se for vídeo em que ele está confessando um crime, em que ele está confessando canibalismo, em que ele está falando alguma coisa racista, mas você não dissemina, você não compartilha as partes do vídeo em que ele está xingando o Lula, em que ele fala fake news sobre o Lula, porque você só tá ajudando o Bolsonaro. É isso que ele realmente queria. E boa parte da esquerda, mas olha, uma parte gigantesca da esquerda fez exatamente o que o Bolsonaro queria. Ele deve ter ficado feliz ontem. O único momento de felicidade dele foi quando viu o tanto de gente de esquerda compartilhando o vídeo dele. Ele mostrou desespero, quase chorou xingando o Lula. Aí depois ele foi às redes sociais e xingou o Lula de novo. Quer dizer, o Bolsonaro baixou completamente o nível. A coisa tá ruim lá, tá um desespero total. O Bolsonaro tem um tracking interno. Tracking são pesquisas feitas por telefone pelos partidos políticos e que não podem ser divulgadas porque não são registradas no TSE. Então o Bolsonaro não pode registrar, falar no Twitter dele, ó, meu tracking deu tanto a minha pesquisa. Não pode. É crime eleitoral. Mas esses trackings vazam de vez em quando. E o tracking interno, que é a pesquisa interna do PL, mostra o quê? Mostra que da segunda-feira até a quinta-feira, o Lula subiu e o Bolsonaro caiu. É isso que aconteceu. O Lula tá na frente, ok, isso já se sabíamos. Mas o Lula subiu e o Bolsonaro caiu nesse tracking. Lembre-se, o tracking não é importante por conta de, olha, tá dando Lula 52, Bolsonaro 46. Lula em votos totais, não votos válidos. Lula 53, Bolsonaro 42. O importante não é a porcentagem, o importante do tracking é o seguinte: é você ver quem está subindo e quem está caindo. É isso, é a tendência. A tendência é de queda do Bolsonaro e do Lula subindo, por isso o Bolsonaro passou a jogar sujo. Essa é a estratégia que estava sendo defendida pelo Carlos Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui a estratégia do Bolsonaro, qual é mais ou menos a estratégia também do Lula, os motivos do desespero do Bolsonaro. A coisa tá feia para ele, mas antes de um segundo eu peço que, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no canal, é um segundinho, é grátis, não tem que registrar nada, é só clicar no botão inscrever, aí você está fortalecendo a oposição a tudo que há de ruim aqui no país. E ó, também peço, embaixo do vídeo, eu deixo também o botão Seja Membro e deixo na descrição, eu deixo os outros canais, tem o canal Cortes do Thiago, lá os vídeos são mais curtos, e o canal Thiago dos Reis. Também tem o canal Plantão Lula, onde tem só vídeo do Lula. Então, inscreva-se lá também. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o desespero, tudo mais. Ó, tá em pânico. Eu vou falar uma coisa, se eu mostrar aqui no Plantão Brasil, só tem gente de esquerda, só tem gente aqui, tem a minha argumentação no meio, no meio e depois do vídeo. Se eu mostrasse aqui o trecho do Bolsonaro, como alguns outros canais de esquerda mostraram, e fizer uma argumentação sobre isso, ok. Agora, gente que pega o vídeo do Bolsonaro xingando o Lula, simplesmente joga lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, e põe um comentáriozinho de 2 linhas, desculpa, você tá infelizmente fazendo o jogo do Bolsonaro, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Mesmo se você escrever 10 linhas, a maioria das pessoas não leem. É isso. O Bolsonaro conta com o analfabetismo funcional de boa parte da população. Analfabetismo funcional esse que o próprio Bolsonaro
ele investe nisso, ou no caso ele investe desinvestindo na educação. Quanto mais burras forem as pessoas, melhor para o Bolsonaro. Quanto mais elas tiverem preguiça de ler, melhor para ele, que as pessoas se informam por meio de meme, que tem 2 linhas ali de texto com um erro de português, a pessoa nem sabe que tem erro de português e acredita naquilo. É isso que o Bolsonaro quer que aconteça. Tá. Aí o Bolsonaro começa o vídeo falando que, vocês vão deixar voltar esse pinguço, xinga o Lula de tudo que é nome, de corrupto, de quadrilha, fala que vai voltar aquela quadrilha de incompetentes, vai voltar a Dilma vai ser ministra, o Zé Dirceu, a Gleisi vai ser ministra do Lula, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo, falando, ele tá jogando pro antipetismo que hoje voltou a votar no Lula. Aqueles que foram convencidos pelo aquele esquema fake chamado Mensalão, que não teve nada de compra de votos, que a mídia falava que era o maior escândalo da história e que envolvia 1000 vezes menos em valores do que o Bolsolão, que é o orçamento secreto. Tá, aí ele também tá apelando pro pessoal lá que é lavajatista, mas que não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, falou que quer se encontrar com o Moro e com o Dallagnol. Ele quer voltar a essas raízes lavajatistas. Ok. Aí, isso é o tamanho do desespero dele. Voltar a falar com o Moro e com o Dallagnol tem que ser muito desesperado. Tá. Aí, no meio disso aí, que é a parte que eu... Como é que a gente tem de esquerda que compartilha isso? O Bolsonaro fala o quê? Fala que o Lula vai fechar a igreja, fala que o Lula vai legalizar o aborto, fala que ele está atacando sistematicamente a família brasileira. Aí ele fala, eu tô fazendo pelo Brasil, eu queria estar na praia com a minha filha que eu não vejo há semanas, mas eu faço isso pelo Brasil. Pronto, eu vi esse vídeo umas 3 vezes, e as outras eu não cliquei play, né? Eu tava pensando que eram trechos diferentes, porque eram câmeras diferentes, que tinha muita gente da mídia lá. Só em contas de esquerda compartilhando. Compartilhando que o Bolsonaro tá fazendo isso tudo pelo Brasil, que ele queria estar na praia, quer dizer, olha só que cara nobre, queria estar na praia, mas ele tá aí lutando pelo Brasil, e que o Lula é contra a família. É isso. Aí no meio uns xingamentos contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, que é o que todo mundo sabe que o Bolsonaro faz. Quer dizer, você está disseminando simplesmente o que o Bolsonaro quer. Essa estratégia dele é uma estratégia que deu muito certo em 2018, deu muito certo no meio do mandato do Bolsonaro, mas que na campanha a esquerda começou a se mobilizar e a abrir o olho para parar de disseminar conteúdo pró-Bolsonaro. Só que acontece o seguinte, ele percebeu que nos últimos dias, muita gente está compartilhando vídeo dele na maçonaria, vídeo dele falando que ia comer carne humana, tudo mais. Aí ele falou, bom, vocês já estão acostumando a compartilhar mais vídeos meus, então eu vou fazer um vídeo exatamente para esse pessoal compartilhar. E é isso, essa tática da campanha, essa tática é 100% Carlos Bolsonaro. E deu certo que a esquerda ficou compartilhando, caiu igual o patinho nessa. Veja, você pode compartilhar vídeo do Bolsonaro falando que vai comer carne humana, vídeo do Bolsonaro na maçonaria, vídeo do Bolsonaro falando que vai dar golpe, mas você não compartilha vídeo do Bolsonaro xingando o Lula. E disseminando fake news contra o Lula. Ah, não, mas Thiago, é que eu tava falando que ele tá desesperado. Não, aí você só fala, você escreve, o Bolsonaro está desesperado. Você não põe o vídeo. Que aí no meio entra o discurso dele, que é isso que ele quer para os eleitores indecisos. Tá, aí o Bolsonaro fez isso, só que veja bem, ele faz isso, mas ele mostrou pânico. Ele mostrou pânico, por quê? Porque logo depois ele foi no Twitter xingar o Lula. Gente, pega mal. Pegou muito, muito mal nos eleitores mais moderados o Bolsonaro xingar o Lula. Também pegou muito mal de gente que só lê manchete, aí a maioria das pessoas, gente que não viu o vídeo inteiro, o Bolsonaro chama o Lula de pinguço, chama o Lula disso, olha, mais de 70% da população adulta brasileira bebe mais de uma vez por semana. E aí ele vai xingar o Lula de pinguço. É melhor beber uma cachaçinha de vez em quando, ou todos os dias, se quiser, que não tem problema algum, do que comer carne humana. Comenta aí, é melhor ou não é? Então, é essa. Ele chama de pinguço para tentar ali apelar aos evangélicos mais ferrenhos, que não pode beber, não pode nada. Pois bem, não adiantou. Por quê? Porque o fato dele disseminar muitos palavrões pegou mal. Chegou num nível em que a Michelle, anteontem, ela abriu um discurso. O discurso da Michelle no Palácio do Planalto, aliás, outra coisa irregular, o TSE proibiu o Bolsonaro de fazer campanha no Palácio do Planalto, ele simplesmente continua. Essa coletiva foi lá. Depois fez um evento com vários deputados bolsonaristas eleitos no Palácio do Planalto, com direito a discurso da Michelle, que abre o discurso dizendo, olha, peço desculpas pelos palavrões do meu marido. Eu particularmente não gosto, sei que muita gente não gosta, mas tem quem goste, né? Ela ficou com uma cara de bunda, a Michelle, falando isso, aí depois ela começa a discursar, fala que ela como mulher, o papel da mulher é de ser uma servente, de ser uma ajudadora, de apoiar, quer dizer, uma coisa horrível que fala a Michelle. Tá,
mas você vê que ela abre discurso já pedindo desculpa pelos palavrões do Bolsonaro. Por quê? Porque tá pegando mal entre os evangélicos, o Bolsonaro xingando, cometendo palavrão. Eu vi gente de esquerda preocupada porque o Lula levou a TV. Tivemos o primeiro programa de TV do segundo turno e o Bolsonaro falou, obrigado pelos votos, agradeceu, estava bem moderado, sem atacar ninguém, calminho, peça de campanha assim, 100% marqueteiro. E o Lula já foi para ataque colocando o Bolsonaro com um vídeo em que ele fala que queria comer carne humana. Então o Lula já partiu para ataque. Teve gente que falou, Thiago, olha, eu tô preocupado porque o Lula vai afastar o eleitor mais moderado dele, não sei o quê. Não, o Lula tá tentando mostrar para o Brasil inteiro que o Bolsonaro é esse lixo que ele é. Inclusive, queria comer carne humana, ninguém mais queria na comitiva, mas ele queria. Queria porque queria comer carne humana. O cara, pra insistir em comer carne humana, tem que ser um lixão. Então é isso que tá mostrando o Lula. O Lula começou mais agressivo na campanha, por quê? Porque percebeu-se, e na campanha do Bolsonaro também se percebeu, que o Bolsonaro, obviamente, o Bolsonaro conseguiu virar muitos votos que eram do Lula, votos do Lula viraram pro Bolsonaro, não é voto em branco no Lula, não, voto do Lula virou pro Bolsonaro na última semana, votos de evangélicos por conta de pastores comprando votos. Já falei isso aqui, eu tô falando isso aqui desde 2020 praticamente, desde que tinha pandemia, eu tô falando isso aqui que o dinheiro roubado vai ser para comprar voto dentro de igreja evangélica. Ninguém fez nada. Tá, além desses votos que o Bolsonaro virou muito voto daqueles antipetistas que passaram 4 anos xingando, não 4 anos que no comecinho do governo eles votaram no Bolsonaro lá em 2018, cravaram 17 na urna, mas que passaram aí os últimos anos xingando o Bolsonaro, que desembarcaram do bolsonarismo. O Bolsonaro virou muitos votos como? Descendo o nível da campanha e xingando o Lula de tudo que é nome. Foi assim que ele conseguiu virar muitos votos nos últimos 2 dias, com uma campanha de baixo nível. Por quê? Porque o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 10, 15, 20 anos atrás. No Brasil de hoje as pessoas estão acostumadas a ver fogo no parquinho, fogo no feno, gente brigando no BBB, quem briga melhor é quem ganha, geralmente, esses concursos de popularidade. Então o Bolsonaro sabe que para atrair certo tipo de eleitor que ele ainda não tinha, ele tinha que agir dessa maneira. Para os evangélicos ele vem de uma imagem diferente. O problema é o seguinte, o problema é que quando ele começa a agir de maneira completamente diferente durante a campanha, acaba chegando para os evangélicos os vídeos do Bolsonaro enraivecido. Uma coisa é a campanha do Lula mostrar um vídeo do próprio Bolsonaro falando que vai comer carne. E aí vem uma voz bem séria, uma coisa assim, tá, você votaria num canibal, coisa assim, do tipo. Outra coisa é o próprio Bolsonaro, no caso do Lula, se fosse o próprio Lula xingando o Bolsonaro, com boca suja, falando esse vagabundo, esse pinguço, esse isso, aí eu diria, gente, pega mal pro Lula fazer isso. Mas não, o Lula usa o próprio Bolsonaro se atacando e uma voz ali, um narrador, uma coisa assim. Pronto. O Bolsonaro não, ele vai ao ataque contra o Lula. Então fica muito difícil ele pintar 2 Bolsonaros como ele fez durante todo o mandato dele. Foram 3 anos e 10 meses disso aí. Para os evangélicos, era o Bolsonaro. Você vê as artes que eles publicam em grupos evangélicos, artes feitas pelo Gabinete do Ódio. É o Bolsonaro, assim, um cara todo celestial, as nuvens. Tem uma até que tá o Bolsonaro em cima de um tanque, assim, aí tem Deus, assim, aí uma mulher agarrada nele, que era um cara salvador, um guerreiro por Deus, pela família, tudo mais. Já para o resto, para outros eleitorados, o Bolsonaro era aquele cara que xingava, que falava um monte. Só que isso não chegava nos evangélicos. Só que durante uma campanha eleitoral, o que está acontecendo no Brasil nas últimas 2, 3 semanas, mas que se intensificou muito nessa semana e vai piorar nas próximas 2, 3 semanas? É o seguinte, que todo mundo tá compartilhando tudo. Gente que nunca falava nada de política tá compartilhando conteúdo político. Então não tem como ele se pintar, ele colocar uma máscara que aqui de um lado é de uma cor e de outro lado é de outra cor. Por quê? Porque todo o conteúdo vai chegar em todo mundo. Diferente dos 4 anos do mandato dele, em que as pessoas despolitizadas recebiam conteúdo. Elas recebiam conteúdo, então cada nicho recebia um Bolsonaro diferente. Agora não. Agora todo mundo recebe todos os Bolsonaros. Esse é o problema, esse é o erro de cálculo do Carlos Bolsonaro que fez pegar mal, muito, muito mal o Bolsonaro atacar o Lula. Outro que pegou mal pra ele é o Datena. O que o Datena ficou fazendo ali? O Bolsonaro com um discurso golpista, xingando o seu adversário, e o Datena ali assim. Aí depois o Datena fala que não concorda com o que disse o Bolsonaro e que vai ficar neutro nesse segundo turno. É covardão, hein, Datena? Mas que covarde! O Bolsonaro também falou que vai
que vai criar novas vagas de ministros do STF. Para isso ele precisa só do Congresso Nacional, ele está pagando propina como jamais foi paga na história, então ele consegue. Também já se fala abertamente em grupos bolsonaristas que ainda esse ano, se o Bolsonaro ganhar a eleição, o Bolsonaro vai aprovar uma PEC para ter mandatos infinitos. Ele vai se perpetuar no poder para sempre. Então ele vai mudar os ministros do STF para ter mais ministros indicados por ele, para ele ter maioria. Aí ele vai causar o impeachment dos ministros que não são bolsonaristas, e aí ele vai aprovar mandatos infinitos, e depois, não tenha dúvidas, ele vai mudar as regras eleitorais para ele se perpetuar no poder e apenas ele ganhar eleições. Depois ele vai prender toda a oposição. Esse é o plano do Bolsonaro para ficar no poder para sempre. É contra isso que nós estamos lutando. Então use bem da estratégia. Tem gente da esquerda que faz um discurso que... Eu vou falar o discurso, vê se não parece um especialista falando. Olha só, eu li tanta gente falando... Não compartilhe o nome do Bolsonaro. Não fale em Bolsonaro. Se você falar o nome do Bolsonaro, o algoritmo das redes sociais vai promover o Bolsonaro. E aí você está promovendo o Bolsonaro mesmo que fale mal. Então não fale dele nunca. Já escutou alguém falar isso já? Já leu alguém falar isso? Completamente errado. De novo, você só critica, só mostra os crimes citando o nome da pessoa, dando nome aos bois. Quem tá com essa tática, não fale o nome de ninguém, é gente que acreditou em alguns influenciadores, gente assim, que pro influenciador ganha dinheiro com publi, ele tem que estar sempre na mídia. Se falar bem, falar mal, não interessa, você tem que falar dele. Político não. Político tem que falar bem. Se você tá falando mal do político tal, fale e diga o nome. Porque é ruim pro político quando alguém fala mal dele. Não foi ruim pro PT quando ficaram 6 anos demonizando o Lula e o PT? Quando ficaram 6 anos demonizando o Lula e o PT em 24 horas por dia em toda a grande mídia, eu vou te lembrar uma coisa. Falava-se e mostrava-se fotos do Lula, da Dilma, da Glaze, do PT, a Estrelinha, tudo mais. Que se demonizassem o Lula por 6 anos sem falar o nome dele, é capaz de que ninguém nem soubesse de quem estão falando. Tem gente que fala, não vou chamar o Bolsonaro de Bolsonaro, eu vou chamá-lo de inominável. Pô, desculpa, seu amigo despolitizado não sabe quem é o inominável. Dê nome aos bois. Mas eu tô promovendo. Não, não tá. Não tá. O algoritmo hoje é mais inteligente que eu, você e todo mundo junto. O algoritmo é um supercomputador mega inteligente. Ele sabe o que é fala positiva e o que é fala negativa. Você falar Bolsonaro é um ladrão não está promovendo o nome do Bolsonaro, para que você saiba. Então, peço aí sua inscrição no canal, seguimos aí na luta. O bom é que ele está desesperado porque ele sabe que vai preso. Não é pelo Brasil, não. É para se salvar da prisão em janeiro. Já temos aí o nome de um delegado que vai pedir a prisão dele em janeiro, viu? Falou.